Faremos a leitura hoje dos versos 30 a 36. Evangelho segundo João, capítulo 8, versos 30 a 36. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vocês já perceberam que a maior luta do homem é pela liberdade? Relembre aí, por favor, algumas expressões da busca humana pela liberdade completa, pela autonomia completa. A democracia, não é isso? O ateísmo, livre de um Deus. O sincretismo religioso, a mistura de crenças, ela reflete isso. O liberalismo moral, eu desejo fazer o que eu quero sem prestar contas a ninguém, viver do meu jeito. Dificuldade com autoridades, submeter as autoridades. Fora a libertação interior, a angústia na alma, a tristeza, a busca pela paz completa, pela felicidade. Só que mesmo parecendo livre em alguns momentos, o homem sem Cristo, ele permanece escravo. Ele pode até livrar-se de algumas coisas nesse mundo, mas só a fé em Cristo é que pode libertar o homem completamente. Porque o homem vive, essa é a busca humana pela liberdade. Os dados do IBGE, todavia, eles nos dão algo interessante. Nas últimas décadas, os dados do IBGE dizem que os evangélicos foram o segmento religioso que mais cresceu no país. Se for unir católicos e protestantes e evangélicos, dá mais de 80%, 86%. Mas vamos falar dos evangélicos, do nosso arraial. Representam mais de 22% da população. Aí você vai verificar os dados, o número de templos pentecostais, neopentecostais cresceram absurdamente. Crescimento da igreja. A minha pergunta é a seguinte: de fato, esses que professam crer, creram verdadeiramente? Essa é uma pergunta de se fazer. Possuem uma fé genuína, verdadeira? O que vocês acham? Eu quero meditar com vocês exatamente nisso nessa manhã. Na mensagem anterior, capítulo 8, do verso 12 a 20, após Jesus testificar então a respeito de si mesmo como a luz do mundo, dos versos 21 a 29, que foi a mensagem anterior, Jesus se dirige àqueles judeus incrédulos e na sua fala, ele destaca a sua pessoa, ele destaca a sua missão, a sua autoridade como eu sou, diante da rejeição daqueles homens. E nós vimos que a autoridade de Jesus diante daqueles que o rejeitam, ela é vista de três maneiras. Primeiro, em seu anúncio solene de condenação àqueles que o rejeitam. Em segundo, em sua procedência divina, como vindo da parte de Deus, como enviado de Deus. E terceiro, no final, quando ele for levantado. No verso 30, se você acompanhar comigo aí na escritura, você vai ver que João, nós cortamos no verso 29, porque o verso 30 está ligado com o verso 31. João encerra no verso 30
com a afirmação acerca daqueles que ouviram Jesus. Veja o que diz: ditas estas coisas, muitos creram nele. Muitos creram nele. Você que acompanha a exposição em João há algum tempo comigo aqui, você já pode perceber que o verbo crer, ele é utilizado por João tanto para descrever aqueles que verdadeiramente creram, quanto aqueles que manifestaram crer, mas que não tinham uma fé genuína, uma fé verdadeira. Isso reflete a parábola do semeador. Se você lembrar, Jesus disse que o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesma. Sendo antes de pouca duração, chega a angústia, a perseguição, e por causa da palavra logo se escandaliza. Aquela que é lançada também nos espinhos, ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, as riquezas dessa vida, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Parece que é o caso aqui. A passagem que lemos mostra Jesus dirigindo-se a judeus que manifestaram crer nele. Será que creram verdadeiramente? Porque há uma tensão no texto aqui, irmãos, muito grande. Porque antes de Jesus falar da verdadeira liberdade, da fé que liberta, ele mostra como isso pode ser um pouco confuso. Porque alguém pode afirmar crer, mas na verdade não crê verdadeiramente. Pessoas que vivem a realidade de professar a fé e então serem libertas, quando na verdade não o são. E a tensão é essa: muitos creram nele. Verso 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Só que quando você continua lendo o texto, você vai perceber que essa fé é extremamente débil. Ela é extremamente deficiente, porque a fé salvadora liberta, mas existe uma fé que não é genuína. Há uma discussão muito grande nessa passagem. Eu não vou gastar tempo com isso aqui, os detalhes com vocês no texto, mas basicamente tem duas posições. Tem uns que entendem que a fé do verso 30 desses judeus aqui é uma fé genuína, porque eles entendem que tem dois grupos de pessoas no texto. Depois o texto faz uma transição, porque a manifestação em seguida isso é de pessoas que estão rejeitando a Cristo. Mas existem aqueles que entendem que a fé aqui não é uma fé genuína, descrita, porque a sessão inteira parece dar sequência, ou seja, não mostram dois grupos. Aqueles que no versículo 30 creram nele são os mesmos que na sequência dos versículos farão oposição a Cristo. Ou seja, as pessoas do verso 30 e 31 não teriam uma fé genuína. Parece a explicação mais natural da passagem. Eu vou seguir nessa linha, eu penso que essa é a interpretação correta, e é a posição de João Calvino também, de outros expositores da Escritura. Creram, mas não genuinamente, e hoje ficará claro que a fé dos que verdadeiramente creem é a fé que salva, é a fé que liberta. E eu quero meditar isso com vocês. Características dos que verdadeiramente creem em Cristo, como a fé genuína. 4 características do texto nós podemos observar aqui, eu quero meditar com vocês. A primeira delas está no verso 31. Os que verdadeiramente creem em Cristo, com uma fé genuína, permanecem na palavra de Cristo. Veja como está isso no texto muito claro. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Verso 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Os que verdadeiramente creem em Jesus, com uma fé genuína, permanecem na palavra. Permanecer é essa ideia mesmo, de continuar, de ficar. O que Jesus está dizendo é que não basta somente professar a fé, não basta somente uma profissão pública de fé, e que a mera profissão de fé não significa fé genuína, não significa, mas que o caráter de um verdadeiro discípulo dele é que este permanece na palavra, na sua palavra. Para que eu e você sejamos um cristão verdadeiro, discípulo de Cristo, regenerado pelo Espírito, é necessário mais do que um mero assentimento mental,
de que uma mera confissão superficial. É necessário uma entrega pessoal a Cristo. É necessário permanecer em Cristo, na palavra de Cristo, em fidelidade a Cristo. Porque o verbo permanecer nessa passagem implica em obedecer. Esta é a implicação lógica do verbo permanecer. É como alguém que tem a sua casa como refúgio, essa é a ideia. Porque a pessoa que permanece na palavra de Cristo, ela faz de Cristo o Senhor da sua vida. E como Cristo governa a sua vida? Pela palavra. Eu e você não podemos professar ser de Jesus e não permanecer na palavra de Jesus, em obediência a Jesus. De outra maneira, como Ele exercerá governo sobre a sua vida? E veja, esse, irmãos, é um problema, por exemplo, de a Bíblia não ser a fonte de autoridade na vida daquele que professa. Esse é um grande problema, porque alguém diz assim: eu creio em Jesus, mas eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Muito bem, como é que Cristo exerce governo sobre a sua vida? Eu já tive que responder isso a pessoas. Olha, eu sou cristão, eu amo a Cristo, mas eu não acho que eu devo vir à igreja. Eu digo: você é um cristão? Sou. E como é que Cristo exerce governo sobre a sua vida? Aí ele deu a resposta que eu queria, né? E correta, pela palavra dele. Muito bem, a palavra dele diz: não deixeis a vossa congregação. Como é que Cristo exerce governo sobre a sua vida? Se é um indivíduo, se é uma instituição, então você é um católico. Muito bem, eis aí quem esqueceu pelo que estava protestando. Jesus disse: se permanecerem na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos. É a palavra de Cristo que diz o que eu devo crer, é a palavra de Cristo que diz o que eu devo fazer, então nós permanecemos nela. O nosso relacionamento com a palavra deve ser de conformidade, deve ser uma conformidade constante com a Escritura. É isso que Jesus está dizendo que caracteriza um verdadeiro discípulo que tem uma fé verdadeira. Aliás, quando João escreve a sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 6, ele diz assim: aquele que diz estar nele, aquele que diz permanecer nele, deve andar assim como ele andou. Interessante isso, né? Não é só uma fé professada, é uma fé vivida. E essa, irmãos, é a triste realidade de muitos dentro das nossas igrejas. E isso os dados do IBGE não podem contemplar. Eles não têm obrigação de contemplar. Eles contemplam números, profissão de fé. Quantos vestidos como eu e você, em culto solene ao Senhor, professando a fé no nosso Salvador, mas vivem em completa desobediência à palavra de Cristo. Professam crer em Cristo, mas vivem como se Ele não existisse, seguindo seus próprios ditames, criando leis para si mesmos, estabelecem verdades para si mesmos, segundo o seu próprio coração. Me lembra o livro dos Juízes em Israel, quando não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava bem aos seus próprios olhos. Jesus está dizendo que para ser discípulo dele é preciso permanecer na palavra dele. Nós lemos na liturgia, João capítulo 14 e capítulo 15, aquele que permanece em mim, eu permaneço nele, aquele que me ama, ele guarda a minha palavra, o amor do Pai estará nele. Quem tem uma fé genuína, permanece na palavra de Cristo. E se você que me ouve nessa manhã, não tem permanecido na palavra de Cristo, é uma boa hora para você examinar a sua fé. É um bom momento para você examinar a sua fé. Porque nem toda fé é genuína. Nem toda fé é a fé salvadora. É a fé verdadeira. Cristo pode estar chamando você hoje a dar ouvidos à sua palavra, a ter a sua palavra como regra de fé e prática na sua vida, a examiná-la, a crer nela, a permanecer nela e a obedecê-la. Porque essa é a primeira característica
daqueles que verdadeiramente creem em Cristo com uma fé genuína. Eles permanecem na palavra de Cristo. A segunda característica está no verso 32, que é uma promessa, é uma sequência direta do verso 31. É uma promessa. A ideia é o seguinte: os que verdadeiramente creem em Cristo com uma fé genuína, permanecem na palavra e, em segundo, conhecerão a verdade que os liberta. Vejam aí comigo o verso 32. E, é o artigo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma promessa de Cristo a todos aqueles que permanecem na palavra. Estes conhecerão a verdade que os liberta. Veja que não é toda a verdade que liberta. Aqueles que permanecem na palavra conhecerão a verdade que os liberta. É isso que caracteriza um verdadeiro discípulo. Ele permanece na palavra de Cristo, que o conduz ao conhecimento da verdade que o liberta da escravidão. A palavra de Deus é a verdade, mas essa palavra, ela canaliza, ela aponta para uma pessoa, que é Cristo. Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. A verdade não é simplesmente uma ideia, a verdade não é algo impessoal, ou um pensamento filosófico, ou como pensavam os gnósticos gregos da época, ter um conhecimento secreto, particular, que só eles tinham, intelectual, de uma verdade que conduz à salvação. A verdade é uma pessoa bendita. A verdade é uma pessoa bendita do nosso Redentor, aquele que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A verdade é Cristo e aquilo que Ele diz. Somente Cristo é a verdade, e somente Ele pode libertar o pecador. Somente através de um compromisso pessoal com Cristo, e aquilo que Cristo ensina, é que você pode ser livre. Livre do quê? Porque essa é a pergunta. Conhecereis a verdade, essa é a promessa, e a verdade vos libertará. Do quê? No ano de 2005, eu já tinha alguns anos de fé, quase 20 anos atrás, eu trabalhava numa empresa e eu vestia uma camisa. E na camisa foi esse fato que me levou a estudar, o primeiro curso de teologia que eu fiz, bem básico, singelo, mas foi em 2005. O que me levou foi isso. Eu tinha uma camisa e nela estava escrito assim: fui liberto por Jesus. Aí eu fui trabalhar com a camisa, o crente testemunhando. Aí um colega parou perto de mim e disse assim: você foi liberto do quê? Eu parei, irmãos, assim, eu era crente, eu sabia a resposta, mas eu não consegui concatenar as ideias e transmitir isso. Aí cheguei em casa, sentei no sofá e passando o canal Futura. E a propaganda disse assim: para que você tenha uma boa opinião, você precisa ter uma boa informação. Eu disse: meu Deus, é isso mesmo. Agora eu tenho que começar a estudar, não é possível. Tem muita coisa aqui que eu não sei. E eu descobri o que era liberdade. Não é uma libertação social, porque tem teologia de libertação social. Não é uma libertação política. Aliás, até esse texto foi utilizado muito. Não é. É espiritual. O verbo libertará alude a essa libertação. É a libertação da pior escravidão da raça, é do pecado. Da escravidão do pecado e da condenação eterna. O conhecimento da verdade do Evangelho de Cristo, da pessoa de Cristo, nos liberta do pecado, da escravidão do pecado, do jugo da lei que nos condena, de Satanás e da ira vindoura. É esse tipo de libertação. Jesus está dizendo que estes que permanecem na palavra conhecerão a verdade e deixarão de ser escravos e passarão a ser eternamente livres. A verdade liberta.
porque alguém só é verdadeiramente livre quando o pecado não tem mais domínio sobre ele. Alguém só é livre quando o pecado não tem mais domínio sobre ele. Você é livre? Você é livre. Alguém só é livre por meio do conhecimento da verdade que liberta. Você conheceu verdadeiramente a verdade que liberta? Quantos irmãos dentro da igreja, quem dirá fora, não conhecem a verdade que liberta? Você sabe disso? Quantas vezes você ouviu mentiras? Quantas vezes você ouviu mentiras? Quantas vezes te enganaram quanto a doutrinas que você ouviu, que você percebeu depois que não era a palavra de Deus, e você disse, você aprendeu, você disse, isso não está na Escritura, e você foi livre, a verdade lhe libertou. Quantas vezes? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a segunda característica daqueles que creem verdadeiramente em Cristo como a fé genuína. Eles permanecem na palavra de Cristo em primeiro lugar, e então conhecerão a verdade que os liberta. Mas há uma terceira ainda, em terceiro lugar, uma terceira característica, dos versos 33 e 34, daqueles que verdadeiramente creem em Cristo. Os que verdadeiramente creem em Cristo, irmãos, como a fé genuína, reconhecem o seu antigo estado de escravidão ao pecado. Isso é necessário. Você vai ver que esses judeus não reconhecem. Você vai perceber isso claramente agora. Veja comigo aí, verso 33. Vejam só a reação deles. Então, o ponto é o seguinte: Jesus afirma que aos seus discípulos, ao Jesus afirmar que aqueles que permanecem na palavra e então passam a conhecer a verdade que os tornam livres, esses judeus ficam enfurecidos. E aqui eles vão dar o que a gente chama de carteiraço. Não carteiraço. Eles vão advogar para si a sua ascendência judaica. Vejam, verso 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão. Jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Eu sou descendente de Abraão. Eles não reconhecem. Eles não aceitam tal condição exposta por Jesus. E para você ser liberto da verdade é preciso reconhecer o seu estado de escravidão ao pecado. Você conhece isso, você confessa isso e você é liberto por Cristo. Veja a insensatez, irmãos. A insensatez. Não precisa ser judeu para conhecer a história. Como nunca foram escravos? Para começar. E os 430 anos no Egito? E a escravidão sob o jugo assírio do século VIII? E o jugo babilônico do século VII e VI? E o império medo-persa? E o domínio grego? E agora estão debaixo do jugo romano? Como assim nunca foram escravos? Veja como o pecado enlouquece a pessoa. Ele cega a mente. Jesus poderia ter usado esse argumento, mas se Jesus faz isso, ele daria a impressão de que a libertação de que ele fala é essa mesma, essa mesma libertação política de povos que se escravizam. Mas não é isso. Eles não reconhecem. Jesus vai além, Jesus vai mais fundo. A libertação da condição de pecadores, escravos por natureza. Alguns acham que por isso, alguns pensam assim, eles conhecem a história. Não é possível falar uma coisa dessa, que nós nunca fomos escravos de alguém. Alguns acham que eles estão pensando aqui em não em sua posição política, porque a história atesta isso, mas sim na mente judaica,
somente as nações gentílicas, somente os gentios é que eram escravos. Eles eram livres, eles eram descendentes de Abraão, chamados por Deus, feitos nação santa, separado por Deus. A ideia é a seguinte: quem vive em escravidão são os povos pagãos, adoradores de deuses estranhos, de falsos deuses, não nós. Nós somos livres, nós somos descendência de Abraão. Como dizes tu que somos livres, seremos livres? Jesus vai mais fundo e vai na raiz do problema. Veja o verso 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Vocês são escravos. É isso que Jesus está dizendo. Não somente de uma nação que oprime vocês, mas de uma escravidão muito pior. De uma escravidão que ninguém pode livrar-se, que não existe exército nesse mundo que pode arrancar você dela. Chama-se pecado. Porque quem comete pecado é escravo do pecado. Aqui, quando você ouve na Escritura, já ensinei isso a vocês, é um recurso literário do hebreu. Em verdade vos digo, literalmente é amém, amém. Amém, amém. É um enfático. É uma maneira enfática de Jesus dizer uma verdade. Todo que comete pecado é escravo do pecado, e vocês são pecadores e, portanto, são escravos. E aqui Jesus elimina qualquer distinção entre os povos. Se isso está na mente judaica, judeus e gentios, ele elimina. Diante da lei de Deus, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Jesus iguala a humanidade, ensinando que todos, absolutamente todos, desde a queda dos primeiros pais, estão debaixo do pecado, estão perdidos, estão condenados. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda a Deus. Todos se extraviaram. Todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Vocês são escravos do pecado e da natureza de vocês. É isso que ele está dizendo aos judeus. Vocês que se consideram homens livres são escravos. Agora atenção, você precisa voltar à teologia bíblica. Porque o primeiro exílio de vocês não foi o Egito. O primeiro exílio não foi o Egito. O primeiro exílio é quando vocês foram expulsos do jardim. Esse foi o primeiro exílio. Na queda, quando vocês pecaram, quando os pais de vocês pecaram, foram expulsos do jardim de Deus, foram postos para fora. Marque essa expressão, vai ficar muito claro depois do verso 35, essa expressão. Vocês foram expulsos porque pecaram contra Deus, e quem peca contra Deus não permanece no jardim de Deus. Vocês herdaram a culpa do pecado, vocês herdaram a escravidão, a corrupção do coração por geração ordinária e tornaram-se escravos do pecado. Não podem mais não pecar. O Egito só veio atestar a força do pecado. Nenhum homem é capaz de viver nesse mundo sem pecar, exceto Jesus. Não podem não pecar. Essa é a expressão de Agostinho. E é tão interessante isso, porque Jesus, é a ideia de continuar, vocês continuam praticando o pecado, porque a ideia, eu não quero aborrecer vocês com isso, mas a ideia do tempo verbal aqui é um presente contínuo, no texto grego. Ele é um presente contínuo, aquele que vive pecando, porque você, depois que o pecado entrou no mundo, você não pode mais não pecar. E esse homem então, que não pode mais não pecar, é chamado de escravo do pecado. Ele é escravo porque foi dominado por um senhor. É lógico então que a libertação da escravidão é espiritual. E essa, irmãos, ninguém pode fazer sozinho, não existe exército nesse mundo. Somente a pessoa bendita do Redentor.
Se você crê na sua morte, na sua ressurreição para perdão de pecados, você é livre. Não importa a sua origem, não importa a sua cor, não importa a sua procedência, não importa a sua condição social, se você política social, econômica, você não é livre. Você quebrou toda a lei de Deus, foi expulso do jardim de Deus, foi posto para fora da presença de Deus. Não importa quem você é escrava do pecado, você não é livre, ainda que você deseje de todo o coração, você não tem livre arbítrio. Você não tem. Eu sei que alguns acham que tem, mas você não tem. Pare de pecar então. A grande questão é a seguinte, isso aqui é atestado, é a verdade. Você já reconheceu o seu estado de escravidão ao pecado? Nós lemos em Romanos 6 na liturgia também. Nós somos libertados do pecado que outrora nós vivíamos e transformados em servos de Deus. Quantos ainda dentro da igreja, de igrejas que não entenderam essa verdade central do Evangelho? Quantos, queridos, nunca houve um arrependimento porque nunca houve um reconhecimento do seu estado de perdição, de queda, de pecado, de escravidão e, portanto, não houve perdão. Isso significa que estão envolvidos em movimento, em culto solene, em serviço ao Senhor, mas ainda estão perdidos dentro das nossas comunidades e perdidos nos seus pecados porque nunca reconheceram a sua condição. Participam de uma comunidade, mas estão presos. Eu lembro que há 24 anos, no início da minha caminhada cristã, no ano de 2000, um colega meu, ele me chamou e foi se confessar comigo. Eu, no início da minha caminhada, os dois não podia ajudar muito, né? Um ao outro, não conseguíamos. Mas ele confessando para mim quem ele era, que ele lutava com o pecado, ele não conseguia vencer, mas ele queria, e ele foi abrindo o coração, expondo os pecados dele, e eu compartilhei com ele, eu disse, olha, eu também estou começando agora, eu estou com muita dificuldade nisso, eu também tenho esse pecado, e eu quero vencer. E ele olhou para mim, ele disse, mas é tão claro na minha vida, todos sabem que eu vivo isso, mas eu olho para você, Antônio, e eu não consigo ver isso. Eu disse, é porque você não me conhece? Esse é o problema. Às vezes o pecado está entranhado no coração. Mas nós estamos em ambiente solene. O pecado está no coração. Eu disse, você não me conhece. Eu estava mais sujo do que ele. Mais sujo do que ele. Não conseguia me libertar. Até que um dia, eu conheci a verdade. Eu fui para a Escritura e ela me revelou a verdade de Cristo, o Evangelho da Graça, que me mostrou a minha condição diante de Deus, que eu era pior do que ele, do que esse rapaz, que me mostrou a minha condição de queda, de miserabilidade, de pecador miserável, escravo do pecado, e me fez reconhecer verdadeiramente quem eu era diante de Deus. Isso me fez olhar para o Redentor. Eu senti os meus pecados perdoados pelo meu Redentor quando eu reconheci isso. Esses judeus não reconheceram e por isso não criam verdadeiramente, não havia fé genuína. Somos descendência de Abraão. Como assim? Nasci na igreja, contextualizando. Se você afirma estar em Cristo, mas não reconheceu o seu estado de pecado, sua condição ainda é de condenação, mesmo dentro da igreja. Você não creu verdadeiramente em Cristo Jesus como a fé genuína. Mas os que verdadeiramente creem em Cristo como a fé genuína,
reconhecem o seu antigo estado de escravidão ao pecado. E por último, em quarto lugar, estes que creem em Cristo genuinamente, verdadeiramente serão livres por Cristo. Verso 35 e 36, em quarto lugar. Veja comigo o verso 35. Veja o que Jesus diz. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Aqui Jesus quer destacar ainda mais o estado de escravidão desses homens e por conseguinte da raça humana. Só que aqui no verso 35, Jesus, ele aponta outro aspecto dessa condição deles de escravos. Como? Acompanhe o raciocínio comigo, por favor. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Eles respondem, nós somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos. Jesus diz, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não fica sempre na casa. O filho sim. O que significa isso? Quando um dono de uma casa, um senhor de uma casa, ele tinha um escravo, esse escravo podia experimentar alguns benefícios da sua casa, da casa do seu senhor, porque ele estava ali na casa. Mas apenas por um tempo. Não era para sempre. Desculpe, não era para sempre. Porque ele poderia ser mandado embora, o escravo. Ele poderia ser vendido. Ser posto para fora da casa. O único que permanece para sempre na casa é o filho. O filho permanece na casa e tem privilégios. O que Jesus está dizendo é, vocês podem ser descendência de Abraão, segundo a carne, fisicamente, e vocês podem, por isso, desfrutar de alguns privilégios, benefícios por estarem debaixo do pacto, mas se não receberem a verdade e se tornarem filhos, permanecerão como escravos e serão mandados embora. Para fora, porque os antigos benefícios acabaram, a não ser que verdadeiramente creiam em mim e pela fé se tornem filhos e então herdeiros. Porque o escravo não fica na casa, ele é mandado embora. Eu creio que o texto mais claro, abra comigo Gálatas 4, 21, por favor. Ele reflete exatamente isso aqui. É exatamente isso. Você vai entender agora. Gálatas capítulo 4, verso 21 a 31, Paulo vai falar de Sara e de Agar, do filho da escrava e o filho da livre. Veja como é que Paulo desenrola isso. Gálatas 4, verso 21. Dize-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, Ismael, e o outro da livre, mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Filho da carne, não da promessa. É escravo. É da escravidão. Ora, Agar é o monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porquanto está escrito: alegra-te, ó estéril, que não deu a luz, que não dás a luz, exalta e clama tu, que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Lembra o que aconteceu com Ismael? Filha da escrava, foi mandado embora. O filho da promessa não. O filho da promessa não. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava,
e sim da livre. O escravo tem algumas benesses, mas será mandado embora como Ismael. O filho da promessa fica para sempre, porque ele o é por causa da promessa, não porque ele é descendente segundo a carne de Abraão. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus diz. Então, você pode ter nascido na igreja, você pode ser educado na igreja presbiteriana, nos cultos, na escola bíblica dominical, mas se você não se arrepender dos seus pecados, se você não crer na verdade que é Cristo, se você não nascer de cima, se você não permanecer, você permanecerá como escravo e um dia será mandado embora pelo próprio Senhor. Ainda que tenha sido circuncidado, batizada, não passa de um escravo. Porque crianças, me ouçam aqui, vocês não serão salvas e salvos por herança dos pais, somente por serem filhos. Vocês precisarão se arrepender dos pecados de vocês e crer em Jesus Cristo como Salvador, ou serão escravos a vida toda. Mas se você crer verdadeiramente na verdade, será filho permanentemente e permanecerá na casa do Pai. Então, verso 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em mim, Jesus diz, ninguém vai embora. Em mim, a escravidão acaba. É em Cristo. E verdadeiramente sereis livres. Estes homens afirmavam ser descendentes de Abraão, mas não criam como Abraão cria. Não cria no descendente de Abraão que veio para trazer liberdade. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. É isso que Paulo ensina aos Gálatas. Leia depois Gálatas capítulo 3. Os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Paulo vai dizer isso aos Gálatas e aos Romanos, que a verdadeira descendência de Abraão é espiritual, é os da fé, que o verdadeiro judeu é o do coração, que a verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração, que a igreja é o Israel de Deus. Esses são os verdadeiros descendentes espirituais de Abraão. Estes, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres do pecado, da escravidão do pecado, do jugo da lei, da carne e da condenação eterna. Eu queria concluir aqui, irmãos, essa mensagem, voltando ao nosso pensamento inicial. A busca do homem é pela liberdade. É a sua labuta, é a sua angústia, e que reflete a sua prisão. Não é isso? Reflete a sua prisão. Mesmo parecendo livres, sem Cristo não passa de escravos, que precisa reconhecer o seu estado, a sua condição e arrepender-se diante de Cristo, o único que pode tornar você verdadeiramente filho e filha de Deus para servir a Deus. Eu sei que essa mensagem não é muito atrativa, eu sei disso. Eu estava assistindo um vídeo do Dr. Augustus, enviaram para mim esses dias, ele falando sobre João Batista. E eu achei interessante, ele disse que se João Batista vivesse nos nossos dias, ele não teria 5 likes, não teria seguidores, porque um homem pobre, que vivia no deserto, comendo mel silvestre, se vestindo de pelos de camelo, e que chama pessoas a arrependimento de pecados, a raça de víboras. Ninguém quer ouvir um homem assim. Quem quer ouvir? As pessoas querem ouvir outra coisa, porque um falso evangelho tem sido pregado no país. Eu não estou generalizando, é claro. Um Cristo que veio para atender às necessidades das pessoas. O que você deseja? Um Cristo dessa forma, ninguém daria atenção a João. Mas o Cristo que veio, ele chama pecadores ao arrependimento e à mudança de vida. E hoje, e aqui você pode lembrar da nossa pesquisa inicial, será que todos que professam crer em Cristo verdadeiramente creem em Cristo? Hoje nós aprendemos que a fé dos que verdadeiramente creem é uma fé salvadora, é uma fé que liberta.
que os que verdadeiramente creem em Cristo com uma fé genuína permanecem na palavra de Cristo. Estes então conhecerão a verdade que os liberta, reconhecem o seu antigo estado de escravidão ao pecado e verdadeiramente são livres por Cristo. Este é o estado, terrível estado da raça, irmãos, que desde a queda, desde a expulsão do jardim, nós estamos. Pecado, escravidão e morte. Ou você é escravo do pecado e vive pecando para a morte, ou você é escravo de Cristo, liberto por Cristo para a vida. Não há uma terceira opção. Não existe nesse mundo um exército que possa libertar você. Mas se você reconhecer o seu estado de pecado e miséria, se você reconhecer isso e olhar para Cristo Redentor, Ele liberta você do seu pecado e você será verdadeiramente livre. Pessoas que estão me ouvindo nesse momento, em Cristo e somente em Cristo você pode ter verdadeiro acesso ao Pai, senão você permanecerá na morte, na escravidão. Mas se você crer, você poderá estar à mesa com os irmãos, celebrando essa libertação em Cristo Jesus. Cristo pode estar chamando você nessa manhã. Cristo pode estar chamando você nessa manhã para reconhecer o seu estado e reconhecê-lo como o Senhor da sua vida, para ser verdadeiramente livres, ou você permanecerá na morte. E agora, para encerrar, os crentes que me ouvem, os que verdadeiramente creram com uma fé genuína, permaneça na palavra. Só permanecendo na palavra é uma evidência, é uma característica, irmãos. Se você obedece a Cristo, se você não obedece a Cristo, você precisa examinar a sua fé. Se você não consegue abrir mão dos seus desejos, da sua natureza, da sua carne, se você não consegue renunciar a si mesmo por amor a Cristo e aos seus irmãos, muitas vezes, alguma coisa está errada. Você ainda é escravo da sua vontade. Porque ser livre não é fazer tudo o que você deseja. Liberdade não é licença para pecar. A pessoa livre, ela não tem mais domínio sobre ela do pecado. Você é livre para fazer aquilo que Cristo lhe pede, para a glória de Deus. Você é livre para Deus, para viver para a glória de Deus. Por que você não obedece? Por que nós não obedecemos? Por que nós não obedecemos a palavra de Cristo, aquilo que Cristo ensina? É verdade, é difícil, nós não podemos, mas Cristo é o verdadeiro libertador. Ele pode lhe dar graça para isso. Ele é o segundo Adão que fez o que o primeiro Adão não pôde fazer. Ele é o nosso maior exemplo. Ele obedeceu o Pai perfeitamente e fez o que o Adão não fez no jardim. Por isso ele nos liberta do pecado e nos concede graça para viver debaixo da sua lei. Se você crer, você será verdadeiramente livre para obedecer a Cristo. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Fique de pé, em nome de Jesus.